Boa tarde, meus amigos do conteúdo. Hoje no Manhã Cidade tivemos o início da sequência com os prefeitos da região a respeito dos 100 primeiros dias de governo. 100 dias do ano é sempre um marco simbólico, né, de como andam as administrações. Já dá para fazer um mini balanço e também uma projeção do que podem vir a ser esses mandatos de todos esses prefeitos. A questão é a seguinte: o nosso primeiro entrevistado foi Josafá Almeida, prefeito aí reeleito de São Caetano. E aqui vão alguns dados importantes. Primeiro é que ele chegou a uma votação de 91,14% dos votos. Isso lhe conferiu a maior votação proporcional do estado de Pernambuco e uma das maiores votações do país inteiro. Segundo, dos 13 vereadores da cidade, ele conseguiu eleger 12, ou seja, 12 são do lado dele, o que significa dizer que não só tem ampla maioria na Câmara, mas ele detém a força política maior de todo o município. Consequentemente, em relação a isso, não deve ter um governo com dificuldades. Agora, tem um terceiro ponto. O Josafá também é presidente do CONIAP, um consórcio que reúne prefeituras de várias regiões do estado. E aí, sobre isso, sobre o CONIAP, a gente falou sobre a questão seguinte: como é que foi a reeleição dele no CONIAP? Por quê? Porque houve um movimento, né, de alguns prefeitos que se levantaram ali para uma oposição a Josafá, e principalmente Chaparral, prefeito eleito de Surubim, né, que chegou aí com todo o vapor e tentou aí ser o presidente do consórcio CONIAP. Inclusive, Josafá revelou que essa candidatura do Chaparral tinha o apoio de Raquel Lira. E aí é importante lembrar, né, quando ele falou isso, disse: olha, a Raquel movimentou-se em torno de Chaparral, mas eles não conseguiram lançar a chapa, porque tinha um número mínimo aí de assinaturas entre todos os consorciados, tinham que conseguir 3 assinaturas, não conseguiram, mas o Josafá conseguiu 24 votos dos 34 municípios, ou seja, 10 municípios não votaram. Ele acabou eleito porque também tinha a maioria e foi candidato único também, não precisou bater chapa, mas dos 34 votantes ele teve 24 votos. Bem, ele falou justamente disso. Olha, então como é que está a tua relação com Raquel Lira, né? Uma vez que ela fez esse movimento político. Ele revelou que achava que não foi interessante para ela. Ela não deveria ter feito esse movimento político de apoiar alguém especificamente dentro de um consórcio. Ela poderia ter ficado mais neutra. Mas ele disse que entendia essa situação política, mas que venceu mesmo assim. E que a relação dele com Raquel é uma relação administrativa. Justamente perguntado sobre se ele ia apoiar um lado ou outro, João Campos ou Raquel Lira, ele ficou um pouco em cima do muro, mas disse que a relação com Raquel era administrativa. Estava esperando, inclusive, né, que Raquel enviasse mais recursos para o município. Disse que os recursos que ela trabalhou foram a questão do ônibus escolar, mas assim, nada de grandes vultos. Ele espera, inclusive, mais aportes financeiros para o Estado. Disse que no Carnaval da cidade, Carnaval da Laúça, não chegou dinheiro do governo do Estado. Elogiou Paulo Câmara por no governo passado ter enviado recursos, né, para algumas obras que ele achava interessante. E aí ficou claro que a relação com Raquel não é uma relação boa, né? Não é uma relação administrativa, mas ainda não se organizou politicamente. Inclusive, ele revelou uma questão importante, que João Campos, ou seja, a Prefeitura do Recife, vai fazer parte do CONIAP, um consórcio do interior. E aqui levanta a suspeita de que essa entrada de João Campos no CONIAP pode ser fruto aí de uma relação política, não só administrativa. Ele desconversou nessa parte, dizendo que no mandato dele no CONIAP, ele trouxe, enfim, articulou a entrada de Rodrigo Pinheiro aqui de Caruaru, porque Caruaru também faz parte do CONIAP. Ou seja, então o movimento de João Campos, para ele, não é um movimento político. Mas é claro que fica no ar, né, essa especulação e essa percepção. De um modo geral, perguntado sobre o futuro dele, o Josafá disse que não vai ser candidato em 2026, porque se especulou muito isso, em respeito ao povo de São Caetano. Também o líder dele é o Luciano Bivar, deve se candidatar à reeleição, e se não fizer isso, ele tem um candidato sim, que é o Jobson Almeida, que é o irmão dele, que vai ser candidato a deputado estadual e até a federal, dependendo do futuro de Luciano Bivar. Mas ele fez um desafio bem no estilo de Josafá Almeida. O desafio foi o seguinte: ele disse que o candidato dele a estadual na cidade, enfim, a federal, o candidato apoiado por ele, vai ter mais votos do que ele teve. E estamos falando de 91,14% dos votos. Mas aí
a conferir. Amanhã teremos outra entrevista importante também com Rubem Lima, o prefeito de Panelas, que vem falar dos 100 dias, vem falar do 1º de maio lá da cidade, enfim, imperdível no Manhã Cidade, e eu conto com a sua audiência.